Milionário se recusa a ajudar um bebê abandonado. 15 anos depois, ele fica em choque ao descobrir quem era o bebê. A noite em Nova York estava especialmente cruel. O vento cortava a pele como lâminas geladas e a chuva caía pesada, encharcando as ruas. Sob a fraca luz de um poste, uma mulher coberta por um casaco velho e desbotado andava com passos apressados. Nos braços, segurava um bebê envolto em um cobertor surrado. O rosto dela estava parcialmente coberto por um cachecol, mas era possível ver os olhos marejados e o tremor nas mãos. Ela parou em frente a um orfanato desgastado, com as janelas escuras, sem sinais de vida. Com o coração apertado e uma dor insuportável na alma, colocou o bebê na porta. O choro suave da criança se misturava ao som da chuva, enquanto a mulher olhava uma última vez para ele. "Me perdoe. Não tenho como cuidar de você", murmurou ela, com a voz trêmula. Sem olhar para trás, desapareceu na escuridão da noite. Minutos depois, uma figura distinta passou pelo local. Thomas Baxter, um dos empresários mais poderosos de Nova York, estava dentro de sua luxuosa limusine. O veículo parou brevemente em um sinal, e Thomas, sentado no banco de trás, observou com desinteresse o cenário ao redor. Seus olhos captaram por um breve momento a pequena forma enrolada no cobertor, deixada na entrada do orfanato. O choro do bebê era quase inaudível do lado de dentro do carro, mas a expressão de indiferença no rosto de Thomas não mudou. "Vamos, não temos tempo a perder com cenas deprimentes", disse Thomas com a voz fria e impaciente, dirigindo-se ao motorista. "Sim, Sr. Baxter", respondeu o motorista, acelerando assim que o sinal abriu. Enquanto a limusine se afastava, o bebê foi finalmente ouvido por uma das funcionárias do orfanato, uma mulher de meia idade chamada Madalena. Ela abriu a porta de forma hesitante e, ao ver o pequeno embrulho, seu coração doeu. "Pobre anjinho! Quem poderia fazer isso?", disse ela, pegando o bebê no colo e o levando para dentro, protegendo-o da chuva. Dentro do orfanato, o bebê foi colocado em um pequeno berço improvisado. Madalena o embalou com cuidado, murmurando palavras de conforto, enquanto outras funcionárias se aproximavam para ver o novo morador. "Mais uma alma inocente deixada à própria sorte", disse uma delas, sacudindo a cabeça. "O mundo é cruel, Maria, mas nós faremos o nosso melhor por ele", respondeu Madalena com determinação. Enquanto o bebê adormecia, as luzes da cidade continuavam a brilhar do lado de fora, alheias ao pequeno drama que havia acabado de se desenrolar. E em algum lugar nos andares mais altos de um arranha-céu imponente, Thomas Baxter estava ocupado em uma reunião sobre números, lucros e estratégias, sem dar importância ao choro que havia ouvido horas antes. Ele não sabia, e talvez jamais soubesse, que aquela escolha de ignorar um bebê em uma noite de chuva o assombraria no futuro. Os anos passaram como uma neblina fria que se instala lentamente, e com eles, a vida de Thomas Baxter se moldou em torno de uma obsessão crescente: o legado. A fortuna que acumulava parecia incontável, mas ao mesmo tempo, ele sentia que a vastidão do império que criara era inútil se não houvesse alguém para recebê-lo no futuro. Cada investimento, cada novo projeto milionário, cada negócio fechado com perfeição era manchado pela ausência de um herdeiro que pudesse carregar seu nome. Sentado em sua sala de estar, iluminada pelas luzes artificiais da cidade que nunca dormia, Thomas observava as janelas de sua imensa mansão, refletindo sua figura solitária. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, reconhecimento. Mas não tinha filhos. Evelyn, sua esposa, já estava na cama, deprimida e exausta de mais um tratamento fracassado de fertilidade. Suas tentativas de engravidar ao longo dos anos haviam levado o casal ao limite. Médicos renomados, tratamentos caros e até as terapias mais modernas não foram capazes de dar a eles o filho que tanto desejavam. A mansão Baxter, grandiosa e imponente, começava a parecer um mausoléu silencioso. Nos corredores imensos, ecoavam apenas os passos de empregados que, como fantasmas, circulavam discretamente, sem perturbar o vazio que imperava.
Thomas muitas vezes passava noites insones, andando de um lado para o outro, afundado em pensamentos. Sr. Baxter chamou um dos empregados, Jonas, aproximando-se da sala. "O que é?" respondeu Thomas de forma brusca, sem tirar os olhos da janela. "Há um senhor à porta. Insiste em falar com o senhor sobre um projeto social. Algo relacionado a crianças abandonadas." "Devo mandá-lo embora?" perguntou Jonas. Thomas respirou fundo e cerrou os punhos. O homem falava de crianças, um assunto que ultimamente irritava Thomas profundamente. "Sim, mande-o embora. Não tenho tempo para isso", respondeu Thomas com frieza. "Entendido, senhor", disse Jonas, desaparecendo pelo corredor. Thomas observava a cidade abaixo, as luzes piscando como se zombassem dele. Cada decisão que tomava era movida por sua incapacidade de resolver o único problema que o atormentava. Não havia ninguém para quem ele pudesse deixar tudo aquilo. Havia outras opções, claro, como adotar uma criança, mas Thomas, em sua teimosia e orgulho, recusava-se a aceitar tal alternativa. Para ele, sua herança deveria ser de sangue. Naquela noite, Evelyn desceu as escadas, seus olhos cansados e o rosto pálido de tristeza. Ela se sentou no sofá, observando o marido que estava absorto em seus pensamentos. "Thomas", começou ela, hesitante, com a voz baixa. "Talvez devêssemos considerar outras opções. Existem crianças lá fora, crianças que precisam de uma família." Thomas virou-se lentamente para ela, seu olhar duro e impassível. "Não, eu não quero um filho que não seja meu. Isso está fora de questão." Evelyn suspirou derrotada. As palavras de Thomas soaram como uma sentença final. Ela sabia que sua opinião não mudaria a decisão dele. Então, sem dizer mais nada, levantou-se lentamente e voltou para o quarto, carregando o peso da frustração consigo. Thomas ficou ali sozinho mais uma vez. O silêncio pesado da mansão parecia intensificar o vazio dentro de si. Mais do que nunca, ele sentia que a vida, mesmo envolta em luxo e poder, era vazia. Mas ele ainda não sabia que, enquanto ele enfrentava seus próprios demônios, o destino preparava uma reviravolta que o faria revisitar o passado, um passado que ele pensava ter deixado para trás. Na periferia da cidade, distante dos arranha-céus de vidro e concreto, Lucas crescia. O orfanato onde ele fora deixado na chuva era modesto, mas era lá que sua mente brilhante começou a despontar. Desde muito cedo, ele se destacava entre as outras crianças. Enquanto os meninos da sua idade corriam pelas ruas e jogavam bola, Lucas passava horas com livros e cadernos, fascinado pelo mundo dos números, estratégias e especialmente pelos negócios. Sua habilidade para organizar, planejar e enxergar o potencial de algo aparentemente pequeno o tornou conhecido no orfanato. Aos 12 anos, ele já tinha um papel importante dentro da instituição. Ele era o garoto a quem as funcionárias recorriam quando precisavam de soluções para qualquer problema financeiro ou organizacional. Em uma dessas ocasiões, a senhora Madalena, que ainda trabalhava lá, o chamou à sala. "Lucas, precisamos de sua ajuda", disse Madalena, sentada à mesa com várias contas abertas à sua frente. "Os recursos do orfanato estão se esgotando. Não sei como vamos pagar o próximo mês." Lucas, com uma seriedade muito além de seus anos, sentou-se ao lado dela, analisando as folhas de pagamento e despesas. "Há desperdícios. Precisamos otimizar o que temos. Eu vou encontrar uma solução", respondeu ele, confiante. Madalena sorriu, orgulhosa do jovem. "Sempre confiei em você, Lucas. Sabia que, de algum jeito, você daria um jeito." Dias depois, Lucas organizou um evento de arrecadação de fundos, vendendo produtos artesanais feitos pelos próprios órfãos. Ele administrou a logística, cuidou da publicidade e, no final do evento, o orfanato havia arrecadado o suficiente para se manter por meses. Aquela foi a primeira vitória de Lucas e não seria a última. Com o tempo, Lucas começou a se envolver com pequenas iniciativas empresariais. Ele aprendeu a investir o pouco que tinha e a multiplicar esses recursos. Seu nome começou a circular entre pequenos empresários locais.
que ficavam impressionados com a mente afiada do jovem rapaz. Aos 15 anos, Lucas já possuía um pequeno empreendimento de sucesso e, apesar das circunstâncias de sua criação, ele nunca se deixou definir pela origem humilde. Em uma tarde nublada, Lucas estava em uma cafeteria simples, onde ele costumava passar horas trabalhando em suas ideias. No balcão, a atendente, uma jovem chamada Alice, o conhecia bem. "Vai querer o de sempre, Lucas?" perguntou ela, com um sorriso amigável. "Sim, por favor", respondeu Lucas sem desviar os olhos da tela do laptop, onde calculava os próximos passos de seu pequeno negócio. Alice observou-o por alguns instantes. "Sabe, você está sempre aqui, trabalhando. Não se cansa de números?" Lucas riu levemente e olhou para ela. "Não é só sobre números. É sobre transformar algo pequeno em algo grande, criar algo do nada. Isso é o que me motiva." "Você vai longe, Lucas. Eu sei disso", disse Alice enquanto entregava o café para ele. Lucas pegou o copo e agradeceu com um aceno. Ele sabia que tinha algo especial. Sua mente era um turbilhão de ideias e ele estava determinado a usá-las para mudar seu destino. Mas o que ele não sabia é que seu caminho estava prestes a se cruzar com o de um homem que já havia decidido o futuro dele muito antes. Um homem que 15 anos atrás havia passado por ele sem lhe dar sequer um olhar. Do outro lado da cidade, nos arranha-céus, onde decisões de milhões de dólares eram feitas diariamente, Thomas Baxter continuava a expandir seu império. Mas o destino, que silenciosamente costurava a vida desses dois personagens, estava prestes a lançar a primeira de muitas jogadas imprevisíveis. Era uma manhã movimentada na cidade, com o trânsito fluindo lentamente e as calçadas repletas de pessoas apressadas. Lucas, agora com 15 anos, estava mais determinado do que nunca a expandir seu negócio. Com uma agenda repleta de compromissos, ele era aguardado para uma reunião importante com um grande empresário local. O que ele não sabia era que essa reunião mudaria para sempre o curso de sua vida. No alto de um dos prédios mais imponentes da cidade, Thomas Baxter também se preparava para mais um dia de negociações. Seus olhos fixavam-se na tela do computador enquanto ele analisava relatórios financeiros. Sua empresa estava em busca de novos talentos e possíveis parcerias. Naquele dia, ele estava prestes a conhecer o jovem empresário que tanto impressionava o mercado, mesmo sem saber o que o aguardava. Lucas chegou ao prédio, admirando por um instante o arranha-céu que representava tanto poder e influência. Respirou fundo e entrou com passos firmes. O ambiente luxuoso e moderno era imponente, mas não intimidava o jovem, que havia enfrentado muito mais do que a frieza de um ambiente corporativo. Ao chegar à recepção, foi recebido por uma mulher de terno preto impecável. "Você deve ser Lucas", disse ela com um sorriso profissional. "O Sr. Baxter está te aguardando. Por favor, siga-me." Lucas assentiu, seguindo-a pelos corredores elegantes até uma sala de reuniões ampla, com janelas de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Ele entrou e encontrou Thomas já sentado à cabeceira da mesa. Seus olhos se cruzaram brevemente. Para Thomas, era apenas mais um encontro de negócios. Para Lucas, um dos mais importantes de sua jovem carreira. "Sr. Baxter", cumprimentou Lucas com respeito enquanto sentava-se à mesa. Thomas analisou o rapaz rapidamente, sem reconhecer quem estava à sua frente. Ele o via apenas como mais um jovem promissor, com uma boa cabeça para os negócios, algo que ele valorizava acima de tudo. "Vamos direto ao ponto", disse Thomas, sem rodeios como de costume. "O mercado tem falado muito sobre você, Lucas. Jovem, ambicioso, com uma visão que desafia o convencional. Quero ouvir o que você tem a oferecer." Lucas, confiante, começou a expor suas ideias. Ele falava com paixão sobre suas inovações, sobre como enxergava o futuro dos negócios e sobre como acreditava que uma parceria com a Baxter Industries poderia elevar ambos a um novo patamar. Sua eloquência e capacidade de pensamento rápido chamaram a atenção de Thomas, que escutava com mais interesse a cada palavra. Algo naquele jovem o impressionava profundamente, mas ainda assim,
Ele não conseguia identificar o que era. Thomas apenas sabia que estava diante de alguém muito diferente do habitual. Você tem uma visão interessante, Lucas, disse Thomas cruzando os braços enquanto olhava diretamente nos olhos do rapaz. Mas me diga, de onde você veio? Qual a sua história? Lucas hesitou por um segundo, mas não viu razão para esconder seu passado. Cresci em um orfanato, Sr. Baxter. Fui deixado na porta de uma instituição quando era apenas um bebê. Desde então, aprendi a lutar com o que tinha e a construir meu caminho. Não tive muito, mas sempre soube que poderia conquistar o que quisesse. As palavras de Lucas caíram pesadas no ar. Algo no relato mexeu com Thomas de uma forma inesperada. Ele sentiu uma pontada de desconforto, como se um eco distante ressoasse em sua memória. Orfanato. Um bebê abandonado. Seus pensamentos começaram a voltar para uma noite chuvosa, há muitos anos, quando ele, sem sequer olhar para trás, ignorou uma criança na porta de uma instituição. Ele olhou para Lucas mais uma vez, agora com o coração batendo mais rápido, como se estivesse tentando desvendar um enigma que seu subconsciente já havia resolvido. Você disse que foi deixado em um orfanato? Perguntou Thomas, a voz um pouco menos firme do que o habitual. Sim, respondeu Lucas com um leve tom de curiosidade. Era uma noite chuvosa, pelo que me contaram. Fui deixado ainda recém-nascido. O rosto de Thomas empalideceu ligeiramente. As peças começavam a se encaixar de uma forma que ele jamais esperaria. Poderia ser. A criança que ele ignorou todos aqueles anos atrás, agora sentado diante dele como um jovem prodígio dos negócios? O choque da realização o atingiu como um golpe brutal. Isso é interessante, disse Thomas, tentando manter a compostura. Vamos continuar a conversa outro dia. Preciso de um tempo para refletir sobre tudo isso. Lucas assentiu, sem perceber a turbulência que suas palavras haviam causado em Thomas. Claro, Sr. Baxter. Estarei à disposição. Enquanto Lucas saía da sala, sentindo-se confiante por ter impressionado o magnata dos negócios, Thomas permanecia sentado, olhando fixamente para a porta. Sua mente estava em turbilhão. Ele sabia que precisava de respostas, e o passado, aquele que ele havia ignorado por tanto tempo, estava finalmente vindo cobrar seu preço. Thomas ficou paralisado na sala de reuniões, ainda processando o que havia acabado de descobrir. As peças do quebra-cabeça que ele vinha ignorando há anos agora estavam claras demais para serem desprezadas. Aquele jovem, Lucas, era o mesmo bebê que ele havia visto chorando sob a chuva, na entrada do orfanato. O mesmo bebê que ele escolheu ignorar em um ato de total indiferença. E agora, anos depois, o destino o colocava novamente no caminho daquele que ele tinha negligenciado. Enquanto isso, Lucas, alheio ao choque emocional de Thomas, desceu para a recepção do prédio. Ele estava satisfeito com a reunião, sentindo que havia impressionado um dos maiores magnatas dos negócios do país. Talvez essa seja a minha chance de realmente expandir, pensava consigo mesmo enquanto atravessava a entrada do prédio. Na recepção, Alice, a mesma atendente da cafeteria que Lucas frequentava, estava por acaso presente, substituindo uma amiga que trabalhava no local. Ela notou Lucas e, surpresa, o chamou de longe. "Lucas, o que está fazendo aqui?" perguntou ela com um sorriso curioso. "Alice, eu tive uma reunião importante", respondeu Lucas, ainda processando o resultado da reunião com Baxter. "Olha só você, sempre em ascensão, né?" brincou ela com uma risada suave. Lucas retribuiu o sorriso, mas logo sua expressão ficou séria. "Você acredita em destino, Alice?" perguntou ele, repentinamente pensativo. Alice o olhou de forma intrigada. "O que aconteceu?" "Não sei explicar. Senti algo estranho naquela sala. Como se eu estivesse onde deveria estar, mas ao mesmo tempo, como se algo muito maior estivesse acontecendo e eu não pudesse ver completamente", disse Lucas, tentando encontrar as palavras certas. "Às vezes o destino nos coloca onde precisamos estar, mesmo que não entendamos na hora", respondeu Alice com sabedoria. "Mas você sempre soube que nasceu para grandes coisas, Lucas." Thomas respirou fundo
e contou à esposa sobre o bebê que ele havia ignorado anos atrás. Falou sobre a reunião daquele dia com Lucas, sobre o choque de descobrir que o jovem empresário era provavelmente a mesma criança que ele havia abandonado à própria sorte. Evelyn sentou-se lentamente no sofá do escritório, em choque com o que ouvia. Thomas, se isso for verdade, o que você vai fazer? Eu não sei, respondeu ele, levando as mãos à cabeça. Mas o arrependimento está me consumindo. Durante anos lutei por um herdeiro, e agora o garoto que eu abandonei. Ele pode ser a resposta que eu tanto procurei. Evelyn o olhou com os olhos marejados. Ela sempre soubera que Thomas carregava arrependimentos profundos, mas nunca poderia imaginar que algo tão cruel e decisivo estivesse oculto no passado dele. Ela sentiu uma onda de compaixão por Lucas, um jovem que, apesar de tudo, havia construído seu próprio caminho, sem a ajuda de ninguém. E agora, o destino o trazia de volta à vida deles. Thomas levantou-se de repente, com uma nova determinação. Eu preciso consertar isso, Evelyn. Não posso apagar o que fiz, mas talvez eu possa fazer algo para redimir meus erros. Evelyn o observou em silêncio, sem saber o que dizer. Ela sabia que aquele seria um caminho longo e difícil, mas no fundo de seu coração, ela também sabia que Thomas precisava enfrentar o passado para ter qualquer chance de paz no futuro. Nos dias que se seguiram, Thomas não conseguiu tirar Lucas de sua mente. Ele passava horas em seu escritório, repassando a noite chuvosa, na qual ignorou o bebê e as consequências de suas ações. Agora, mais do que nunca, ele sabia que o destino o colocara em uma posição de correção. Mas como ele poderia se redimir depois de tantos anos? Como explicar ao jovem que ele era o responsável por abandoná-lo à própria sorte? Determinado a encontrar uma maneira de fazer as pazes consigo mesmo e com Lucas, Thomas tomou uma decisão corajosa. Ele chamou Jonas para organizar uma nova reunião com o jovem prodígio dos negócios. Só que desta vez, a conversa seria muito mais pessoal. Lucas, por outro lado, estava intrigado com o silêncio de Thomas desde a primeira reunião. Ele se perguntava o que poderia ter dado errado, já que sentia que havia impressionado o magnata. Quando recebeu o convite para uma nova conversa, aceitou imediatamente, acreditando que, talvez, a proposta de negócios estivesse prestes a se concretizar. A sala de reuniões era a mesma, com suas janelas de vidro, oferecendo a vista panorâmica da cidade. Lucas chegou alguns minutos antes e aguardou calmamente. Quando Thomas entrou, havia algo diferente em sua expressão. O olhar que antes transparecia frieza, agora carregava um peso emocional. Lucas, obrigado por vir, começou Thomas, sua voz mais baixa do que o habitual. Ele puxou uma cadeira e sentou-se em frente ao jovem, sem a usual barreira de formalidade entre eles. Claro, Sr. Baxter. Achei que íamos discutir os próximos passos da nossa possível parceria, disse Lucas, tentando manter o tom profissional. Sim, nós vamos discutir isso, mas antes preciso ser honesto com você sobre algo muito maior do que negócios, disse Thomas, cruzando os braços sobre a mesa, como se estivesse se protegendo do impacto que suas palavras poderiam causar. Lucas olhou para ele confuso. Eu não entendo. Sobre o que o senhor está falando? Thomas respirou fundo. Aquela noite chuvosa, a noite em que você foi deixado na porta de um orfanato. Eu estava lá. Eu te vi. E eu te deixei para trás. O silêncio tomou conta da sala. Lucas arregalou os olhos incrédulo. Ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O quê? Disse ele com a voz trêmula. Thomas continuou, a culpa em cada palavra. Eu estava lá. Vi você, ainda um bebê, enrolado em um cobertor, chorando na chuva, e ao invés de fazer algo, eu simplesmente ignorei. Continuei meu caminho como se você não existisse. E agora, 15 anos depois, aqui estamos. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele sempre imaginou quem o havia deixado no orfanato, mas nunca poderia ter imaginado que alguém tão poderoso e distante quanto Thomas Baxter tivesse testemunhado aquele momento e, pior, escolhido não fazer nada,
Você me viu e não fez nada? Lucas perguntou, sua voz carregada de emoção. Por quê? Thomas abaixou a cabeça, envergonhado. Eu era um homem diferente naquela época, frio, focado apenas em mim mesmo e em meus negócios. Eu não me importava com os outros, com suas histórias ou com seus destinos. Mas, Lucas, desde aquele dia, algo em mim mudou. A culpa me corroeu, e agora, ao te reencontrar, percebo que essa foi a maior falha da minha vida. Lucas se levantou abruptamente, o coração batendo forte. E agora o quê? Você acha que pode simplesmente confessar isso e esperar que tudo fique bem? Que eu esqueça o que aconteceu e siga em frente? Não, Lucas. Eu não espero que você me perdoe. Mas o que estou te oferecendo agora é a chance de se tornar o meu sucessor. Quero que você assuma tudo o que construí. Meu império, minha herança, tudo. Não tenho filhos, Lucas. Você tem o talento, a visão e a coragem. Eu vejo isso em você. Eu não posso desfazer o passado, mas talvez eu possa te oferecer o futuro. Lucas ficou em silêncio, sua mente girando com as revelações. Ele sabia que tinha talento, sabia que poderia construir algo grande. Mas essa proposta vinda de alguém que o havia abandonado era difícil de engolir. Ele sempre quis se destacar por seus próprios méritos, não ser visto como o protegido de um magnata. Você quer que eu seja seu herdeiro? Perguntou Lucas finalmente. Sim, respondeu Thomas sem hesitar. Você tem tudo o que eu preciso para manter meu legado. Mas mais do que isso, Lucas, eu quero consertar o erro que cometi. Eu sei que não será fácil para você aceitar isso, mas peço que pense. Não é só uma proposta de negócios, é uma chance de redenção para ambos. Lucas olhou para Thomas ainda incerto sobre o que pensar ou sentir. Sua mente estava dividida. Aceitar essa oferta significaria reconhecer aquele homem como alguém importante em sua vida. Seria possível perdoá-lo? Ou era tarde demais? Eu vou pensar sobre isso, disse Lucas finalmente, sua voz controlada, mas ainda cheia de emoções conflitantes. Thomas assentiu. Isso é tudo o que peço. Enquanto Lucas saía da sala, o peso do passado e as incertezas do futuro pareciam esmagá-lo. A proposta de Thomas não era apenas uma questão de negócios. Era uma chance de mudar tudo. Mas ele sabia que precisaria de tempo para tomar sua decisão. Lucas deixou o prédio de Thomas Baxter sentindo um turbilhão de emoções. A proposta de sucessão, uma oferta que qualquer jovem empresário mataria para receber, pesava como um fardo. Ele sempre havia sonhado em ser grande, em construir algo a partir do nada. Mas agora estava diante da possibilidade de herdar um império. O império do homem que o abandonara à própria sorte. A confusão dentro de si era avassaladora, e ele sabia que não poderia tomar essa decisão sem primeiro confrontar seus próprios sentimentos. Naquela noite, Lucas caminhou sem rumo pelas ruas de Nova York, sentindo-se mais pequeno do que jamais se sentira. As luzes da cidade piscavam ao seu redor, indiferentes ao drama que se desenrolava dentro de seu coração. Ele pensava em Madalena, a mulher que o acolhera no orfanato, em todos os anos em que ele acreditara que ninguém se importava com ele. E agora, o homem responsável por aquele abandono queria lhe entregar tudo. A ironia era cruel demais. Mais tarde, Lucas decidiu que precisava de uma segunda opinião. Ele foi até a casa de Alice, sua amiga de longa data, a única pessoa em quem ele realmente confiava para discutir questões pessoais. Alice o recebeu com seu sorriso habitual, mas rapidamente percebeu que algo não estava certo. Lucas, o que aconteceu? Você está pálido, disse ela preocupada. Eu não sei nem por onde começar, respondeu ele com um suspiro pesado. Alice o fez sentar no sofá enquanto preparava um café. Vamos lá, me conte. Seja o que for, você vai encontrar uma solução. Lucas respirou fundo e contou a Alice toda a verdade sobre sua reunião com Thomas Baxter, sobre a revelação chocante de que o magnata havia sido o homem que o deixara no orfanato e sobre a proposta que ele agora carregava como um peso insuportável. Quando ele terminou, Alice ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir.
Então, esse homem que te abandonou quer que você seja o herdeiro dele agora? Perguntou ela, incrédula. Sim, respondeu Lucas, balançando a cabeça em frustração. E eu não sei o que fazer. Uma parte de mim quer aceitar. Afinal, quem recusaria uma oportunidade dessas? Mas outra parte de mim está cheia de ódio, raiva por tudo o que ele fez. Alice assentiu lentamente. Eu entendo, mas acho que o que você precisa se perguntar é: isso é sobre o passado ou sobre o que você quer para o futuro? Lucas franziu a testa. Como assim? Olha, o que ele fez foi horrível. Ele te abandonou. Mas você cresceu, você fez seu próprio caminho, você chegou até aqui sozinho. E agora ele está te oferecendo algo que pode mudar tudo. Não porque ele está comprando o seu perdão, mas talvez porque ele realmente se arrependeu e quer consertar o erro, disse Alice calmamente. Mas como posso simplesmente esquecer o que ele fez? Perguntou Lucas com a voz cheia de frustração. Alice colocou a mão no ombro dele. Você não precisa esquecer. Mas talvez aceitar isso seja sobre seguir em frente. Você sempre quis criar algo grande, mudar o mundo, ajudar pessoas como você. E com essa oportunidade, você pode fazer exatamente isso. A pergunta é: você está disposto a colocar o passado de lado para focar no que pode construir no futuro? Lucas ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Alice. Era uma decisão que definiria o rumo de sua vida. Ele não queria ser visto como alguém que simplesmente aceitou uma oferta por conveniência, mas também não podia ignorar o potencial que essa proposta representava. No dia seguinte, Lucas decidiu que era hora de encarar Thomas novamente. Ele marcou uma reunião com o magnata e, desta vez, estava preparado para confrontar o homem que havia sido uma sombra em seu passado. Ao entrar na sala de reuniões, Lucas encontrou Thomas já à sua espera, mais tenso do que nunca. Era evidente que o empresário também estava lidando com seus próprios demônios. Lucas, disse Thomas, levantando-se para cumprimentá-lo. Agradeço por ter voltado. Sei que minha proposta pode ter te abalado. Lucas sentou-se mantendo os olhos fixos em Thomas. Eu não voltei para falar sobre negócios, Thomas. Eu voltei porque há algo que preciso entender antes de qualquer coisa. Thomas assentiu, sentindo o peso do que estava por vir. Eu estou aqui para responder qualquer pergunta que você tenha. Lucas inclinou-se levemente para frente, sua voz firme. Por que você me deixou? Por que você, que tinha tanto, viu uma criança indefesa e decidiu ignorá-la? Thomas respirou fundo, o arrependimento visível em seus olhos. Eu era um homem obcecado por poder, por sucesso. Naquele momento, eu era incapaz de enxergar além do meu próprio egoísmo. Eu achava que minha vida era mais importante do que qualquer outra coisa. Não tenho desculpas, Lucas. O que eu fiz foi imperdoável. Mas eu me arrependo profundamente desde o dia em que isso aconteceu. Quando te vi pela primeira vez naquela sala de reuniões, tudo voltou como uma avalanche. Eu sabia que precisava fazer algo, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a resposta. Parte de si ainda queria odiar aquele homem, mas havia algo em seus olhos, em seu tom, que parecia genuíno. Eu não estou aqui para perdoar você, Thomas, disse Lucas finalmente. O que você fez foi monstruoso, mas eu também não sou a mesma criança que você deixou naquela noite. Eu cresci e me tornei quem sou sem a sua ajuda. Thomas abaixou a cabeça, aceitando as palavras do jovem. Eu entendo, Lucas, e respeito isso, mas se eu aceitar ser seu herdeiro, haverá uma condição, continuou Lucas com firmeza. Thomas ergueu os olhos, surpreso. Qualquer coisa. Parte da sua fortuna será usada para ajudar crianças abandonadas como eu fui. Vamos criar uma fundação que dará a essas crianças a chance que eu nunca tive, disse Lucas, sua voz carregada de determinação. Thomas, emocionado e grato, assentiu sem hesitar. Você tem minha palavra. Farei o que for necessário para apoiar essa causa. Lucas se levantou, estendendo a mão. Então temos um acordo. Thomas apertou sua mão, sentindo pela primeira vez em anos uma ponta de redenção.
Após o acordo selado entre Lucas e Thomas, a notícia da nova parceria se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de Nova York. A fundação em prol das crianças abandonadas proposta por Lucas começou a ganhar forma, e a imprensa logo viu nisso uma mudança significativa no perfil do magnata Thomas Baxter. De um homem conhecido por sua frieza e ambição implacável, ele agora parecia estar se redimindo, investindo milhões em uma causa nobre. Mas para Lucas, essa parceria ainda era uma mistura de sentimentos, um peso do passado se esvaindo, mas com resquícios de dor. No entanto, as mudanças não se limitavam ao mundo dos negócios. A relação entre Thomas e Lucas, que havia começado como algo estritamente profissional e carregado de mágoa, agora começava a se aprofundar. Eles trabalhavam lado a lado na expansão dos negócios e na criação da fundação. E aos poucos, o respeito e a admiração mútua começaram a se instalar, apesar das cicatrizes do passado. Certo dia, enquanto estavam em uma reunião para discutir os detalhes da fundação, Thomas sugeriu algo inesperado. Lucas, agora que estamos estabelecendo essa nova era para a Baxter Industries, acho que devemos começar a planejar sua transição para a liderança total da empresa. Lucas, que estava imerso nos relatórios da fundação, olhou para Thomas com uma expressão surpresa. Você está falando de deixar a liderança para mim? Sim, respondeu Thomas com um tom mais sério. Não sou mais o jovem empresário que construiu este império com as próprias mãos. O tempo está passando e é hora de preparar o próximo capítulo. A empresa precisa de novas ideias, de uma visão renovada, e eu acredito que você é a pessoa certa para isso. Lucas respirou fundo, assimilando a oferta. Assumir a liderança total da Baxter Industries não era uma proposta qualquer. Era uma oportunidade que, para muitos, significaria alcançar o auge do poder. Mas Lucas não podia simplesmente ignorar o peso do passado. A parceria que haviam formado até ali fora equilibrada, mas assumir o império que Thomas havia construído trazia à tona novamente todas as lembranças daquele abandono. Thomas, começou Lucas, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu entendo o que isso significa, mas antes de aceitar qualquer coisa, há algo que preciso deixar claro. Thomas o observava atentamente, compreendendo que Lucas ainda carregava o peso emocional dessa oferta. Diga, eu nunca quis que minha vida fosse definida pelo que me aconteceu no passado. Eu construí meu caminho sozinho. E embora a ideia de liderar algo tão grandioso seja tentadora, não quero que as pessoas vejam isso como um ato de caridade da sua parte. Eu não quero ser seu herdeiro apenas porque você se sente culpado. Thomas balançou a cabeça, compreendendo a profundidade das palavras de Lucas. Lucas, eu sei que o que fiz no passado te marcou, mas essa oferta não é um pedido de desculpas. É uma decisão que tomei porque vejo em você a habilidade, a visão e o talento necessários para levar esse império adiante. E não é só porque não tenho filhos. É porque acredito que você é a melhor pessoa para isso. Lucas olhou para Thomas, vendo sinceridade em seus olhos. Ainda assim, ele precisava mais do que palavras para aceitar essa transição. Ele precisava de algo que fosse genuíno, algo que mostrasse que ele não estava apenas sendo empurrado para uma vida que não era sua. Eu só aceito essa oferta se houver uma mudança real, disse Lucas, sua voz firme. Quero que parte dessa transição inclua o comprometimento de transformar a Baxter Industries em uma empresa mais humanitária. Nossa fundação não pode ser apenas um anexo de relações públicas. Quero que ela esteja no centro do que fazemos daqui para frente. E quero que, além de cuidar das crianças abandonadas, possamos criar oportunidades para outras pessoas em situações de vulnerabilidade. Thomas ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que Lucas estava propondo. A ideia de mudar o foco de seus negócios, algo tão enraizado em seus princípios de lucro e crescimento, era uma mudança radical. No entanto, ele sabia que Lucas estava certo. Ele sabia que o futuro não poderia ser apenas uma repetição do passado. Você quer transformar a Baxter Industries em algo mais altruísta?
Perguntou Thomas, quase retórico, mas com um genuíno interesse. Sim, respondeu Lucas determinado. Se eu for assumir isso, quero que seja sob os meus termos. Não quero apenas multiplicar fortunas. Quero criar um impacto real no mundo. Thomas sorriu pela primeira vez, aceitando plenamente a visão de Lucas. Se é isso que você quer, então assim será. A partir de hoje, a Baxter Industries não será apenas sobre lucros, será sobre pessoas. O acordo estava feito. Lucas assumiria a liderança total da empresa em alguns anos, mas com uma visão completamente nova, trazendo humanidade e propósito para um império antes movido apenas por números e ambição. Com isso, a relação entre os dois se transformava novamente, desta vez de forma mais equilibrada, mais genuína. Dias depois, em uma reunião com os principais executivos da empresa, Thomas fez o grande anúncio. A partir de hoje, nossa missão não será apenas financeira. Vamos usar nossa força para impactar positivamente a sociedade, começando com a criação de oportunidades para aqueles que mais precisam. E Lucas será o homem que vai nos guiar nesse novo caminho. Os olhares ao redor da sala eram de surpresa e apreensão. Alguns executivos mais conservadores ficaram em silêncio, mas a maioria entendia que essa mudança era necessária para garantir a relevância da empresa no futuro. Após o anúncio, Thomas chamou Lucas de lado e disse em um tom baixo e sincero: Eu nunca tive um filho, Lucas, mas de todas as escolhas que fiz na vida, colocar minha confiança em você pode ser a única coisa certa que eu fiz. Lucas, olhando nos olhos do homem que um dia o havia abandonado, sentiu pela primeira vez que estava, de fato, assumindo o controle de seu destino. Mas o futuro ainda era incerto, e ele sabia que novos desafios viriam à medida que esse império tomava um novo rumo. Os meses seguintes foram marcados por uma transição silenciosa, porém significativa, dentro da Baxter Industries. Lucas agora tinha uma presença constante ao lado de Thomas, nas reuniões importantes, e sua influência começava a moldar o futuro da empresa. Ele estava determinado a trazer a transformação que prometera, e muitos dos diretores veteranos estavam intrigados com o jovem prodígio que desafiava as antigas maneiras de pensar. A Fundação para Crianças Abandonadas, que começara como um projeto paralelo, agora estava integrada ao coração das operações da Baxter Industries, refletindo o compromisso de Lucas com uma visão mais humanitária. Porém, como tudo no mundo dos negócios, o caminho à frente não seria tranquilo. Lucas logo se veria diante de um dilema que colocaria à prova sua integridade e lealdade, tanto à empresa quanto a Thomas. Uma tarde, enquanto Lucas revisava contratos em seu escritório, ele recebeu uma ligação inesperada. Era um dos maiores concorrentes da Baxter Industries, Richard Holden, presidente de uma corporação rival, conhecida por suas práticas agressivas e sua habilidade de esmagar a concorrência. Lucas já ouvira falar de Holden, um homem implacável que sabia usar a manipulação e o poder a seu favor. Lucas, disse a voz de Richard no telefone, gostaria de uma reunião com você. Tenho uma proposta que pode mudar tudo. Lucas hesitou. Sobre o que seria essa proposta? É algo que você vai querer ouvir pessoalmente, respondeu Richard, com um tom confiante. Nos encontramos amanhã. Eu sei que você é o homem certo para isso. Curioso, mas também cauteloso, Lucas aceitou o convite. No dia seguinte, ele se encontrou com Richard Holden em um restaurante sofisticado, onde as conversas de negócios fluíam livremente entre pratos caros e vinhos finos. Holden, um homem de meia idade com um ar de superioridade, cumprimentou Lucas com um sorriso calculado. É um prazer finalmente conhecê-lo, Lucas, disse Richard, estendendo a mão. Você construiu uma reputação impressionante em tão pouco tempo. Obrigado, respondeu Lucas apertando a mão dele. Mas vamos direto ao ponto. O que você tem em mente? Richard inclinou-se para frente, seus olhos brilhando com a promessa de algo grandioso. Você é jovem, talentoso e ambicioso. Não precisa ficar preso à sombra de Thomas Baxter. Eu estou te oferecendo a oportunidade de assumir uma posição de liderança em minha corporação, com total controle sobre o futuro. Mais do que isso, estou disposto a financiar todos os seus projetos de impacto social,
sem restrições. Lucas manteve a expressão firme, mas por dentro, sua mente estava a mil. Era uma oferta tentadora, muito além do que ele poderia imaginar. Richard estava oferecendo poder, independência e os recursos para realizar todos os seus sonhos, sem a necessidade de lidar com o peso do legado de Thomas. No entanto, ele sabia que aceitar essa proposta significaria trair o homem que lhe deu a chance de transformar não apenas a Baxter Industries, mas também sua própria vida. "Você quer que eu deixe a Baxter Industries e me junte a você?" perguntou Lucas, avaliando cuidadosamente cada palavra. "Exatamente", respondeu Richard com um sorriso. "Você tem o potencial para ser muito mais do que um sucessor de um império envelhecido. Comigo, você será o centro de tudo. Imagine o impacto que pode ter sem as amarras do passado." Lucas olhou para Richard, sentindo o peso da decisão. Era a oportunidade que qualquer jovem ambicioso almejaria, mas havia algo que o incomodava profundamente. Ele sabia que Richard não era confiável, e sua proposta, embora tentadora, era uma armadilha para manipular seu talento em benefício próprio. "Você sabe que Thomas confiou em mim para levar a empresa adiante", disse Lucas, testando a reação de Richard. "Thomas é do passado, Lucas", respondeu Richard, com um leve desprezo na voz. "Ele está velho e cansado. Você não quer passar a vida cuidando dos erros dele. Estou te oferecendo uma chance de escrever sua própria história, em seus próprios termos." Lucas ficou em silêncio por um momento. A verdade é que, por mais tentadora que a oferta fosse, ele não conseguia simplesmente ignorar o que Thomas havia feito por ele. O homem que um dia o ignorou na chuva, agora colocava em suas mãos o destino de um império, confiando que ele traria uma nova era. Além disso, Lucas tinha uma missão: transformar a Baxter Industries em uma força para o bem, algo que, na corporação de Richard, seria impossível. "Eu agradeço sua oferta, Richard", disse Lucas calmamente. "Mas minha lealdade está com Thomas. Temos uma visão para o futuro da Baxter Industries e eu estou comprometido em realizá-la." O rosto de Richard endureceu por um instante, mas logo ele forçou um sorriso disfarçando sua decepção. "É uma pena, Lucas. Eu realmente acreditava que você enxergaria o potencial dessa proposta." Lucas se levantou, estendendo a mão para encerrar a reunião. "Eu vejo o potencial, Richard, mas não vou vender minha integridade por poder." Richard apertou a mão dele, com um sorriso mascarando a frustração. "Como você preferir, Lucas. Mas lembre-se, as portas estão sempre abertas para quem sabe o que é melhor para si." Lucas saiu do restaurante com um misto de alívio e tensão. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mas ao mesmo tempo sabia que recusá-la poderia trazer consequências. Richard Holden não era o tipo de homem que aceitava um não facilmente. Ao voltar para a Baxter Industries, Lucas encontrou Thomas em seu escritório, revisando os últimos relatórios. Ele olhou para o jovem com um olhar de curiosidade. "Você teve uma reunião hoje, não é?" "Sim", respondeu Lucas, sentando-se em frente à mesa. "Richard Holden me fez uma oferta." Thomas ergueu as sobrancelhas. "Ah, Holden, sempre tentando roubar os melhores talentos." "E o que você acha que eu fiz?" perguntou Lucas com um leve sorriso. Thomas o observou por um momento, tentando decifrar o que se passava na cabeça de Lucas. "Você recusou, não é?" "Recusei", confirmou Lucas, cruzando os braços. "E com isso me certifiquei de que minha lealdade é com você, Thomas. Eu não vou trair a confiança que você depositou em mim." Thomas sorriu, um sorriso de aprovação que carregava mais do que palavras poderiam expressar. "Você tomou a decisão certa, Lucas. E é por isso que sei que o futuro da Baxter Industries está em boas mãos." Lucas sentiu um alívio sincero, mas ao mesmo tempo, ele sabia que essa não seria a última vez que sua integridade seria colocada à prova. O mundo dos negócios era cheio de armadilhas, e ele precisaria estar sempre vigilante para proteger o que estava construindo. O tempo passou, e Lucas consolidou sua posição na Baxter Industries. Sua liderança não apenas manteve a empresa relevante, mas a transformou em uma corporação mais humana, com a fundação de apoio a crianças abandonadas,
crescendo de forma significativa. Ele e Thomas agora compartilhavam um relacionamento que misturava respeito, admiração e até um estranho sentimento de família, algo que ambos nunca poderiam ter previsto. Thomas, apesar da saúde ainda boa para sua idade, começava a sentir o peso dos anos e sabia que seu tempo à frente da empresa estava chegando ao fim. No entanto, uma reviravolta inesperada estava prestes a mudar o destino de ambos para sempre. Thomas, que havia ido a uma consulta médica de rotina, recebeu uma notícia devastadora. Ele estava com uma doença terminal e os médicos estimavam que lhe restavam apenas alguns meses de vida. O impacto da notícia o abalou profundamente, mas ele sabia que precisava encarar o fim com a dignidade de quem havia moldado um império e aprendido a enfrentar suas falhas. Sem perder tempo, Thomas chamou Lucas à mansão para uma conversa que seria a mais importante de suas vidas. Quando Lucas chegou, encontrou Thomas sentado em sua biblioteca, onde inúmeros livros e relíquias da história da empresa estavam guardados. O ar da sala estava carregado de seriedade, algo que Lucas notou imediatamente. Thomas, o que está acontecendo? Por que me chamou aqui com tanta urgência? Perguntou Lucas preocupado. Thomas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Lucas, há algo que preciso te contar antes que seja tarde demais. Lucas franziu a testa. Do que você está falando? Thomas levantou-se lentamente e foi até uma mesa onde um envelope antigo estava guardado. Ele o abriu com cuidado, revelando uma carta amarelada pelo tempo. Essa carta foi escrita pela sua mãe. Lucas ficou em choque. Minha mãe? Como você... Lucas, tem algo que você nunca soube. Algo que eu nunca soube até recentemente. Começou Thomas, seus olhos fixos no chão. Sua mãe foi uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás. Nós tivemos um relacionamento breve, algo que eu, na época, não dei muita importância. Ela nunca me contou que estava grávida. E quando você nasceu, ela decidiu te abandonar, acreditando que não teria como cuidar de você. Lucas sentiu o coração disparar. Você está dizendo que você é o meu pai? Thomas assentiu, visivelmente emocionado. Sim, Lucas. Eu sou o seu pai biológico. O silêncio que seguiu foi devastador. Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, mas de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. O homem que ele passara a vida desprezando por tê-lo ignorado na infância era, na verdade, seu próprio pai. Eu não sabia, Lucas. Não sabia que você era meu filho quando te vi naquela noite. E quando descobri recentemente, a culpa e o arrependimento quase me destruíram. Agora, com pouco tempo de vida, eu precisava te contar a verdade. Você merece saber. Lucas não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, alívio, tudo se misturava dentro dele. As mãos tremiam e ele se levantou, dando alguns passos pela sala, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Então, todo esse tempo você não sabia? Perguntou Lucas, a voz cheia de incredulidade. Não. E quando descobri, fiquei com medo de te perder novamente. Eu errei com você desde o início, Lucas. E o que mais dói é que, mesmo sem saber que você era meu filho, eu fiz tudo errado. Mas agora, eu quero que você saiba que, apesar de tudo, estou orgulhoso de quem você se tornou. E se eu tiver feito algo certo nesta vida, foi ter te dado a chance de se tornar o homem que você é. Lucas olhou para Thomas, vendo o homem envelhecido e vulnerável à sua frente. A raiva que ele carregava há tantos anos começou a se dissipar, sendo substituída por uma sensação de tristeza profunda. Ele não podia mudar o passado, não podia apagar as feridas, mas ali, naquele momento, percebeu que talvez o destino os tivesse unido novamente por um motivo maior. Eu não sei o que dizer, Thomas, murmurou Lucas, ainda em choque. Thomas sorriu com tristeza. Não precisa dizer nada. Só quero que você saiba que você sempre foi o filho que eu nunca tive. E agora que sei a verdade, posso partir em paz. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez era um silêncio diferente. Lucas, ainda abalado,
aproximou-se de Thomas e o abraçou pela primeira vez. Aquele abraço, carregado de anos de mágoas e arrependimentos, também trazia um certo perdão silencioso, algo que nenhum dos dois havia esperado. Nas semanas que se seguiram, Thomas começou a preparar seus últimos dias, entregando oficialmente o controle da Baxter Industries para Lucas. A empresa, sob a liderança de Lucas, tornou-se um símbolo de inovação e responsabilidade social, refletindo a visão que o jovem empresário havia trazido para o império. A fundação cresceu, impactando milhares de crianças, e o nome Baxter se tornou sinônimo de esperança e mudança. Poucos meses depois, Thomas Baxter faleceu, cercado por aqueles que finalmente aprendera a valorizar. Seu legado, antes construído com base na ambição, agora refletia uma vida transformada pela redenção e pelo poder do perdão. Lucas, embora marcado pela perda, continuou a honrar o nome de seu pai biológico da única maneira que sabia, liderando com propósito, mantendo viva a promessa de transformar o mundo em um lugar melhor, começando pelas crianças que, como ele, um dia foram esquecidas. No final, o destino havia brincado com suas vidas de maneiras inimagináveis, mas Lucas soube tirar proveito de cada reviravolta. E com isso, tanto ele quanto Thomas encontraram a paz que tanto procuraram, cada um à sua maneira.